Um segurança de prédio está verificando a área restrita de acesso ao elétrico dos elevadores de um edifício, quando vê que um reparador estava lá, sendo que porém não tinha sido informado sobre que ele estaria ali, e pede a ordem de serviço. O reparador então se abaixa dizendo que iria pegar a sua ordem na mala de ferramentas, mas ao invés disso ele pega uma faca na qual esfaqueia o segurança. Uma reunião termina em um local de trabalho daquele prédio. Em seguida, os funcionários vão direto para um dos elevadores e começam a descer. Quando então alguém dentro do prédio aperta anonimamente um botão e os cabos que seguram o elevador quebram, no qual começa a cair rapidamente. Quando então os freios de emergência acionam imediatamente, assim conseguindo fazer o elevador parar. Os responsáveis pelo prédio, achando que aquilo não era normal, chamam a polícia, que logo chega ao local para ajudar. O tenente, chamado Mac, informa sua equipe que 13 passageiros estão presos em um elevador abaixo do 30º andar. E ele repassa a informação que o terrorista que fez isso exige 3,7 milhões de dólares ou vai estourar os freios de emergência do elevador. A polícia percebe que tem somente 23 minutos para agir. Eles só podem alcançar a parte interna dos elevadores através dos painéis de acesso, sendo que o alçapão do elevador foi ligado para acionar a bomba. O policial chamado Jack e o detetive chamado Harry se voluntariam para verificarem pelos painéis de acesso, uma vez que o mais próximo está no 32º andar. Eles correm para chegar lá e entrar no poço acima do elevador. Chegando lá, eles se apresentam às pessoas, que acham estranho o fato de policiais aqui estão ali para ajudá-los, pois pensam que era somente uma falha técnica. Jack e Harry então diz a eles que trabalham para a polícia de Los Angeles e para continuar mantendo eles calmos, falam que vão lidar com aquela situação, dizendo que é apenas um mau funcionamento. Enquanto isso, o terrorista chamado Howard está escutando atentamente a conversa deles. Então, certo momento, Harry pergunta a Jack o que ele faria se um atirador estivesse usando um refém como escudo em um aeroporto enquanto se dirigia para um avião. Ele pensa um pouco e diz que atiraria no refém somente para baleá-lo, a fim de impedir assim o atirador de embarcar no avião e machucar o restante dos passageiros. Com essa resposta, Harry acha que Jack é louco. Jack tenta ajudar os passageiros, elaborando uma estratégia para tirá-los daquela situação de perigo, de modo que não houvesse mais chances para Howard agir. Então, já na cobertura do prédio, eles encontram um pequeno guindaste e Jack se suspende de cabeça para baixo com um cabo de aço e, ao chegar no elevador, o prende com ele. Howard então ouve essa movimentação deles e, achando que estava sendo passado para trás, aciona a bomba para estourar os freios. O elevador então logo começa a despencar e os passageiros entram em pânico. Porém, infelizmente, o gancho que Jack anexou consegue segurar o elevador. Mas devido à grande quantidade de pressão, o mini guindaste entra em colapso, fazendo com que o elevador despenque novamente. Porém, por sorte, ele engancha nos ferros da estrutura do prédio e o elevador para novamente. Jack e Harry, vendo a distância em que eles pararam, correm imediatamente para o andar mais perto em que o elevador parou e abrem um painel de acesso. Conseguindo ver os passageiros que, por sinal, estavam em pânico, ele estende a mão para começar a puxá-los. Jack então vai tirando um por um em meio ao grande perigo de o elevador a qualquer momento despencar novamente e cortar alguém ao meio enquanto sai de lá. Quando uma mulher em particular, que estava terrivelmente assustada, não consegue se mover para sair dali. Jack insiste para ela vir logo e no último instante ela vai, conseguindo assim sair por muito pouco, quase perdendo as pernas. Depois disso, Jack percebe que o homem-bomba deve estar dentro do prédio. Eles descobrem que o único lugar que ele poderia estar era em um outro elevador do prédio, porém nos de carga. Então vão atrás de surpreendê-lo lá. Porém, o terrorista, percebendo que os policiais já estavam acima dele, abre fogo contra Jack e Harry. Howard acaba por fim encurralando os dois no elevador e provoca Jack enquanto mantém Harry como refém. Eles saem dos elevadores e, devido a circunstâncias desesperadas, Jack atira na perna de Harry. Howard passa por uma das portas e, saindo da vista dos dois policiais, explode o lugar, dando a entender que ele morreu junto à explosão. Dias depois, Harry e Jack estão recebendo medalhas de valor em uma cerimônia oficial por sua bravura e serviço bem prestado no resgate aos civis. Eles são apreciados por salvarem 13 cidadãos no elevador e dizem que o terrorista morreu durante a explosão de suas próprias bombas. Porém, na verdade, ele estava assistindo a cerimônia na TV, batendo palma e zombando deles. Os policiais estão comemorando o sucesso da missão e, em particular, Jack, Harry e Mac percebem que eles dois tiveram sorte de passar por isso, pois o terrorista poderia tê-los explodido. Depois, eles vão embora para suas casas. No dia seguinte, em Santa Mônica, Jack vai tomar café da manhã numa lanchonete. Lá, ele conversa com um amigo que é motorista de ônibus. Depois, quando ele está prestes a ir embora, seu ônibus explode do nada. Jack corre atrás e se sente confuso e frustrado, quando então um telefone público nas proximidades toca. Jack, já suspeitando de algo, atende, e descobre se tratar de Howard, que ainda estava vivo. Ele diz que passou 2 anos trabalhando no seu plano do elevador apenas para que Jack viesse e colocasse tudo por água abaixo.
Ele insiste em receber seus 3,7 milhões de dólares e pergunta a Jack o que ele faria se um ônibus estivesse com uma bomba na qual passasse da velocidade de 50 milhas por hora, que é o equivalente a 80 km por hora, fosse ativada e que se diminuísse abaixo disso, explodiria imediatamente. Jack responde que quer saber qual é esse ônibus, já imaginando que o terrorista de fato fez isso. Howard, porém, somente diz para ele seguir as regras, que é ninguém sair do ônibus ou ele explodirá na hora e que quer o dinheiro às 11 da manhã. Em seguida fala para ele a localização e qual era o ônibus por sua numeração que já estava em movimento. Uma mulher chamada Annie entra às pressas no ônibus que vai para o centro de Veneza, enquanto Jack está dirigindo em alta velocidade atrás do local e ônibus que o terrorista falou. Já dentro do ônibus, as pessoas estão bem calmas e à vontade, sendo que sua principal preocupação agora é chegar ao seu destino na hora, pois o motorista teve que diminuir a velocidade devido ao intenso trânsito. Jack vem chegando com toda a ansiosidade atrás do ônibus e eventualmente o vendo e o identificando pela numeração passada a ele, sai de seu carro e corre em direção ao ônibus. Ele tenta fazê-lo parar, gritando e batendo nas laterais, dizendo ser da polícia de Los Angeles, mas eles não entendem e não param o ônibus. Jack então para um carro no meio da rodovia e imprudentemente segue com ele atrás do ônibus. Enquanto isso, o ônibus enfim ultrapassa 50 milhas por hora, ou seja, o mesmo que 80 km por hora, assim ativando a bomba. Jack, agora no carro, continua gritando para que o motorista parasse, sem saber que já havia passado dos 80 km/h. Mas estando em meio ao tráfego e achando que Jack era somente um palhaço, o motorista felizmente não faz isso. Jack então tem a ideia de escrever no papel que tem uma bomba dentro do ônibus, no qual voa, mas para bem em cima do para-brisas do ônibus e assim, enfim, o motorista vê. Agora o desafio é ele não se assustar e frear de uma vez o ônibus depois dessa notícia. O que por sorte não acontece, pois Jack, percebendo que já estavam acima dos 80, rapidamente fala que ele tem que manter acima disso. Ele então entra em contato com Harry e informa que o homem-bomba ainda estava vivo e fala da situação. Jack consegue entrar no ônibus e tenta informar as pessoas de uma maneira branda a situação existente, quando então um homem, achando que Jack estava ali atrás dele, aponta uma arma para ele. Jack rapidamente então saca sua arma em defesa, mas vendo que o homem estava descontrolado e poderia ferir alguém, ele tenta controlar a situação de uma maneira pacífica. Enquanto o homem com a arma estava se acalmando, um passageiro chamado Ortiz tenta imprudentemente dominar o elemento. Porém, no impasse, o gatilho da arma é puxado e atinge o motorista, quase fazendo bater o ônibus, sendo que por sorte Annie age rápido e consegue segurar o volante, assim evitando o pior. Depois de dominar o delinquente, Jack diz claramente aos passageiros que há uma bomba dentro do ônibus, no qual, se diminuir abaixo de 80 por hora, ele explode, que se alguém tentar sair, também explode. Annie então assume o volante do ônibus e a polícia se prepara para agir, saindo em seguida em helicópteros. Howard, nesse momento, está animado vendo tudo isso se desenrolar na TV. Jack e Harry conversam ao telefone enquanto Jack explica a armação da bomba, dizendo ter uma quantidade insana de C4, 3 gatilhos e um temporizador definido com um relógio de pulso antiquado dourado. Enquanto tentam ficar acima dos 50, ou seja, 80 km por hora, eles se deparam com o primeiro desafio disso, um trânsito muito fechado mais à frente, onde por sorte tinha um acostamento largo para passarem. Porém, no processo acabam inevitavelmente colidindo com um carro, tambores de água e várias placas na beira da pista, também raspando entre vários carros. Avançando um sinal vermelho e fazendo alguns carros colidirem com o ônibus, os passageiros agora entram numa rodovia dentro da cidade. Annie tenta o seu melhor para manter o ônibus em movimento acima da velocidade imposta. Howard, enquanto isso, está escutando atentamente os canais de notícias e assistindo futebol americano simultaneamente, desfrutando ao máximo da situação que ele mesmo causou. Enquanto isso, Harry e seus colegas discutem sobre o terrorista e percebem que ele sabe muito sobre bombas, usando um design diferente a cada ação em vez de aderir a um tipo específico. Ele também tende a conhecer todas as contramedidas da polícia. Harry toma esse ponto como sua informação relevante e decide olhar os arquivos de policiais nos últimos 10 anos. Enquanto isso, nesse momento, o Tenente Mac com Jack mantém em contato, tentando lidar com a situação da melhor maneira possível. Annie continua dirigindo o ônibus como pode, entrando na contramão e desviando de vários obstáculos para evitar que a bomba detone. Mac está sentado dentro de um helicóptero, fornecendo direções mais abertas para a trafegagem com mais segurança até que as unidades policiais possam dar uma ajuda mais eficaz. Quando então um outro desafio perigoso está prestes a surgir, pois mais à frente Mac avisa que há uma curva muito acentuada. Tendo a tal curva já em vista, Jack percebe que seria inevitável o capotamento do ônibus. Então pede para que os passageiros fossem todos para um só lado para equilibrá-lo e assim conseguir evitar que capotasse. Por muito pouco e com bastante esforço por parte de Annie e Jack e os passageiros trabalhando em conjunto, eles conseguem passar por aquela curva tão fechada sem que o pior aconteça. Enquanto isso, as autoridades policiais estão se preparando para salvarem os passageiros, os tirando de lá, enquanto o ônibus está seguindo a rota dada. Jack aprecia Annie por sua ajuda dirigindo o ônibus nessas circunstâncias difíceis.
Ela então pergunta por que o Homem-Bomba está atrás deles. Jack então diz a ela que na verdade ele está atrás dele, pois é um fascinado com jogos contra as autoridades. Então se Jack salvar todos hoje, haverá um outro jogo amanhã e assim por diante. Harry instrui seus colegas a procurarem a casa do terrorista Howard no fundo de pensão. Harry suspeita que ele não esteja mais em serviço, pois ele perdeu membros de seu corpo e diz que já o viu antes. Mac e outros policiais nesse momento chegam perto do ônibus e tentam tirar os passageiros de lá. Mas Jack diz a eles que não podem fazer isso porque o terrorista vai vê-los e explodir a bomba. Howard então logo liga querendo falar com Jack, que negocia algo com ele para tirar pelo menos o motorista ferido do ônibus. Howard por fim permite e então os policiais o tiram de lá. Porém, uma das passageiras fica desesperada e tenta saltar para chegar aos policiais. Mas Howard, vendo aquilo, explode uma bomba que ele instalou na porta. A mulher inevitavelmente cai e aparentemente é atropelada pelo ônibus. Os passageiros ficam em pânico e começam a discutir uns contra os outros e a situação fica mais tensa a cada momento. Jack vai até Anne e a consola, já que ela estava devastada com todo o desespero. Porém, mesmo assim ela está feliz por estar viva, mas sentindo-se culpada por isso. Mac informa Jack que infelizmente mais à frente há uma lacuna de 150 metros que falta da estrada. Como a rodovia está inacabada e não tem outra estrada para seguir, Jack decide que eles devem continuar dirigindo e aumenta a velocidade, acreditando que já que era uma interseção deveria haver uma inclinação suficiente para arriscar e ter uma chance de conseguirem passar. Ele instrui os passageiros que quando eles atingissem o final da estrada, todos deveriam manter suas cabeças baixas. Quando eles chegam à seção incompleta da estrada em alta velocidade e muita adrenalina, eles fazem com que o ônibus salte sobre a parte inacabada. Que só em filme mesmo isso seria possível, pois milagrosamente eles caem do outro lado sem danos. Todos estão felizes e parabenizam uns aos outros. Jack então tem uma ideia e faz Anne ir para a saída que leva ao aeroporto internacional de Los Angeles na parte dos terminais de carga aérea. Eles vão para lá porque os helicópteros não poderiam segui-los por ser uma área restrita de voos comerciais. Assim, dessa forma, Howard não poderia mais ficar atualizado do que se passa com eles. Howard fala com Jack no telefone e exige seu dinheiro. Jack então muda de assunto e convence Howard a deixá-lo sair do ônibus sozinho para que ele possa falar com as autoridades sobre as exigências de dinheiro que ele quer. Howard então por fim permite, dizendo a Jack para voltar rápido e não planejar nada fora do combinado. Jack diz a Anne para continuar circulando a pista do aeroporto enquanto ele está fora. Ele sai do ônibus e entra em contato com Mac, que sugere tomar os passageiros para fora. Mas Jack, sabendo que Howard sempre está um passo à frente deles todas as vezes, preocupado que ele veja e assim explodir o ônibus, decide executar outro plano, que é desmontar a bomba. Então logo se prepara para isso. As pessoas no ônibus se preocupam vendo que Jack planejava algo e Mac diz a Jack que eles não serão capazes de manter-se firmes por muito tempo, mas ele diz que só precisa de alguns minutos. Um cabo de aço é ligado a Jack num carrinho de mecânico e ele desliza para debaixo do ônibus. Ele se posiciona lá e tem o apoio de Harry, que dá as instruções sobre a bomba. Momentos tensos e preocupantes quando Jack desencapa um fio que, logo conseguindo e fazendo uma ligação elétrica, descobre que a bomba é mais complexa do que esperavam. Os policiais por fim descobrem a identidade do terrorista, que trabalhou para o esquadrão antibombas da polícia de Atlanta e se aposentou em 1989, devido a uma explosão que o deixou com 9 dedos. Harry e seus colegas então decidem ir atrás dele, enquanto Jack se desequilibra e fica preso debaixo do ônibus com um carrinho descontrolado. Infelizmente o cabo de aço quebra e Jack tenta se segurar, mas ao tentar isso ele perfura sem querer o tanque de combustível do ônibus. Anne então entra em pânico quando pensa que passou por cima dele. Ele mal consegue se segurar quando o Ortiz abre o painel de abertura do piso do ônibus e consegue com muito esforço trazê-lo de volta para dentro, deixando assim Anne aliviada. Jack então pede para Mac conseguir ajuda para lidar com um novo problema que eles têm, no qual o tanque de combustível furado estava agora esvaziando rapidamente. Harry e sua equipe invadem a casa de Howard, que, porém bem preparado, acaba enganando Harry e seus homens, onde ele plantando uma bomba dentro da casa. Infelizmente Harry detecta tarde demais, então toda a casa explode e Harry morre. Jack recebe uma ligação e acha que é Harry, mas Howard quem responde em vez disso, informando para Jack que Harry morreu e isso o deixa muito furioso. Descobrimos que Howard plantou pistas falsas no sistema e fizeram Harry segui-las justamente para onde ele queria e assim causando a morte dele. Howard o ameaça mais uma vez, dizendo que se ele não receber o seu dinheiro, todos no ônibus morrerão, inclusive Anne, a quem ele chama de gata selvagem. Ele fala o local exato para deixarem o dinheiro e diz que o tempo está quase se esgotando. Jack então nota que a camisa de Anne é da Universidade de Arizona, então percebe que na blusa dela estava escrito a mesma referência que Howard fala sempre quando se refere a ela como gata selvagem. Isso significando que ele estava vendo o interior do ônibus em vídeo. Ele logo descobre onde a câmera está e percebe que é somente imagens e não som. Jack então tem uma ideia e diz a todos para parecerem normais e apenas olharem para frente. Em seguida pede para Mac fazer gravações do ambiente aparentemente monótono dentro do ônibus.
Mac então faz a imprensa sair do ar e gravar o ônibus com a própria câmera interna dele e depois reproduzir a fita em um loop, onde Howard assistindo está temporariamente enganado. Enquanto isso, as autoridades aproveitam essa chance e conseguem se aproximar do ônibus. Mac dá objetos a Jack para usarem para travar o volante. Depois começa a tirar todos os passageiros com segurança. Momentos depois, só Jack e Annie ainda estão dentro do ônibus. Eles então travam o pedal do acelerador e o volante fazendo uma gambiarra. Logo em seguida eles se preparam para sair, no qual usam um painel de abertura do piso do ônibus como suporte para deslizarem por debaixo dele. O ônibus agora desgovernado segue em direção a um avião de carga e inevitavelmente colide com ele, assim causando uma enorme explosão. Jack e Annie deslizam pela pista e param em segurança numa parte ainda em construção. Após isso eles recebem cuidados médicos. Então Howard liga de novo exigindo o dinheiro. Eles rapidamente percebem que ele ainda não sabia que a bomba havia explodido. Então Mac fala que eles levariam dinheiro em 30 minutos ao local exigido por ele. As autoridades estão na área que Howard falou e cobrem o local completamente. Jack e Annie estão em uma ambulância e param em um local perto onde estava a polícia. Jack então sai dizendo que logo voltará e pede para que ela ficasse ali até ele voltar. Então segue para onde estavam os outros policiais reunidos. As autoridades plantam uma bomba de tinta com dinheiro dentro dos sacos. Então trabalhadores do saneamento deixam os sacos na lata de lixo como combinado. Mas Howard nota as autoridades escondidas em diferentes locais com suas armas apontadas para o ponto de coleta do dinheiro. Ele então tenta acionar a bomba do ônibus, mas percebe que ele foi enganado pela fita em loop que ainda estava sendo reproduzida na TV e fica furioso com isso. Então ele finge ser um policial e engana Annie, dizendo que precisava tirá-la dali pois Jack quem havia pedido. Enquanto isso, as autoridades se perguntam onde ele estava, já que o dinheiro não foi recolhido no tempo determinado. Jack sabe que ele nunca se atrasa e então, analisando o rastreador, vê que ele pegou o dinheiro e estava em movimento. Jack então corre para a lata de lixo e descobre que havia um buraco debaixo dela, na qual ele conseguiu pegar o dinheiro sem ser visto. Jack logo entra e encontra Annie em uma área subterrânea do metrô com bombas por toda a parte do corpo. Howard aparece e faz com que ela enche os sacos com o dinheiro que na verdade ela quem havia pego. Jack diz a ele para pegar o dinheiro e deixar Annie em paz, mas Howard fala friamente como as bombas são feitas para explodir e logo depois sai com ela. Ele então aterroriza as pessoas no metrô atirando com sua arma e em seguida entra com Annie no trem. Jack também logo chega e consegue entrar no trem bem a tempo, onde quase é esmagado pela parede. Howard, chegando na cabine do motorista, o mata e depois tortura mentalmente Annie com seu discurso louco de bombas, dizendo que ela não iria sentir dor quando a bomba explodisse. Ele então vai olhar o dinheiro e encontra a bomba de tinta que logo estoura dentro, assim manchando completamente o dinheiro e impossibilitando de usá-lo, o deixando completamente frustrado e mais ainda irado com isso. Ele, ouvindo que Jack estava acima do trem, começa a atirar para cima furiosamente para matá-lo, e ficando sem balas, em seguida corre para pegar Jack, onde já lá fora o encontra e eles começam uma briga no telhado do trem. Quando então Jack, vendo que estavam se aproximando de um sinal ferroviário no teto, segura a cabeça de Howard, que logo é arrancada quando colide com o sinal. Depois de descer, Mac informa a Jack que os trilhos à frente não estão terminados. Jack então logo tenta parar o trem, mas falha pois os controles foram destruídos com os tiros de Howard, sendo que agora a única maneira era saltar do trem. Porém a situação fica ainda mais difícil quando Annie não consegue se soltar para fazer isso, pois estava algemada no arte de aço do trem. Jack tenta desesperadamente libertá-la, mas não consegue. Então ele decide ficar ao lado de Annie e esperar para ver o que vai acontecer e eles logo se sentam e se abraçam. O trem passa na curva e se divide em várias partes, onde a parte em que eles estavam de repente vai parar fora da área de construção na estrada, onde por muita sorte eles conseguem ficar bem e aliviados por terem sobrevivido àquilo. O filme então termina quando eles começam a se beijar e todos na rua ficam admirados pela forma como eles conseguiram sobreviver. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!